Vamos conversar com ele? Você quer anunciar, ô Zuzu? Vou deixar o Adrilles. Hã? Vou deixar o Adrilles. Um dos políticos mais influentes que está no cerne do poder. Do que é? Pera aí, o Delari. Veio o jogador de pôquer lá. Foi pegar o fone, querido. É o dealer. Ele foi pegar o fone e não voltou. Ah, ele foi pegar o fone. Ele foi comprar na Apple Store. Ele foi comprar cigarro. A imagem dele assim e Comprar um cigarrinho. pegar o fone. Eu acho que é uma... Cadê o Chuchu? Chuchu, e o Chuchu? Nossa, O filho do Rock o tá rapper, impossível. é o Eminem, tá impossível. Vou falar, gente, Ô, como é Drake. difícil. Como é difícil. O que é? Não, é Liberou, agora. liberou. Liberou? Liberou? Então, vamos conversar agora com ele, deputado, o deputado Eduardo Bolsonaro, que está com a gente, que foi, agora já voltou, tá lá, ó, todo bonitão. Grande, Dudu. Fala, Dudu, como é que estão as coisas aí? Estão indo, Emílio. Satisfação falar com vocês. Eu tava demorando aqui, que tava procurando fone de ouvido, acabou que eu não achei, mas espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. Não, estamos ouvindo bem sim, dá pra ouvir bem, tá beleza. Graças a Deus tá beleza, porque fazer entrevista assim com esse delay é complicado. Vou trazer o Adrilles, que você sabe é um grande puxa-saco seu, porque você retuita lá ele, aí ele fica todo... Ah, você sabe verdade, como querido. É isso aí. Tem fotos Não, da deixa eu época falar, de modelo. eu tomei um susto, Emílio. Eu tava vendo o programa agora, né? Aí, de repente, passou uma câmera pela lateral. Aí eu falei, meu Deus do céu, cara, o Adrilles é muito gordo. Não sabia disso, não. Teu cu. Depois Eu sou vi que forte. não era ele, que é o Rogério, né? Teu cu, querido. Tem dois... Não vai, Não respeita. pode falar assim. Você respeita. Vamos manter o programa... Ou no Elan. Vamos manter no Elan. Então, meu querido Adrilles, você como fã do Dudu vai fazer a sua primeira pergunta. A gente já faz um troca-troca há algum tempo no Instagram, não é, Dudu? Que isso aí, porra? Pergunta logo. Mas vamos lá. Vamos lá. Ô, Eduardo, Cronometrando aqui, vamos lá. falando sério agora, a gente sabe que está no cerne de todo progressista, de todo progressismo, isso não é uma acusação, é uma constatação, uma sanha autoritária e antidemocrática. O que eu quero dizer com isso? Todo progressista acha que ele está além da sociedade, que a sociedade tem que ser movida por um espírito de luz esclarecido, como o ministro Barroso, por exemplo. E essa sanha progressista domina a mídia, a intelectualidade, o judiciário. E essa mídia, esse judiciário, tem horror a qualquer princípio conservador e horror ao governo Bolsonaro. O Bolsonaro tem sido acusado de genocida, nazista, tem sido acusado de ser responsável pelas 100 mil mortes por uma emissora de televisão. Assim, há uma campanha de difamação que nunca houve antes na história do país contra um presidente da República. E o Bolsonaro parece que está mais adequado, mais tranquilo. Em nome da governabilidade, ele deixou de querer responder. Mas você não acha perigoso? Por exemplo, o STF está prendendo pessoas, está calando voz, está perseguindo opiniões. Você não acha que deveria ter um movimento, pelo menos de processo judicial, para demarcar a história de pessoas que estão querendo massacrar impunemente um presidente e seus apoiadores, sem nenhum tipo de respaldo judicial? Ou seja, você acha que tem que ter uma reação mais forte ou, em nome da governabilidade, vale essa paz com quem quer te esmagar? 2 minutos e 2. Não, Adrilles, a pergunta é muito pertinente, né? Até querendo provocar o STF a essa reflexão, Sim. é que o presidente entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, muito bem redida pelo AGU José Levi, no STF. Porque o que o Alexandre de Moraes está fazendo é escandaloso. Essa questão, ele prendeu cerca de 8 pessoas sem apontar qualquer tipo de crime. E prendeu com base na Lei de Segurança Nacional, né? O que prevê a prisão temporária. É por isso que eles ficaram presos, em regra, só 10 dias, que é o máximo de prisão que essa lei permite. Mas mesmo os juristas que estão calados, eles sabem disso daí que está acontecendo. Agora, o problema é qual medida efetiva pode ser tomada para se acabar com essas tentativas e com essas ameaças de calar os conservadores. Né? Porque é impressionante. Inclusive, você bem falou, uma grande emissora de televisão dando razão a esse tipo de prisão, fazendo matéria midiática, por exemplo, aquela que teve da Polícia Civil entrando numa chácara aqui nas redondezas de Brasília para entrar na casa de 2 velhinhos e os policiais de fuzil, como se fosse entrar na casa de extremistas, de terroristas. Né? É algo que fica cada vez mais bizarro, Adrilles. E exatamente o efeito que ocorre é o efeito contrário àquele desejado por essas autoridades. Qual seja, um aumento da popularidade do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, obviamente, eu faço até uma comparação, finalizando, eu faço comparação até com o governo Trump. O Jair Bolsonaro ele tem muito menos condições de governabilidade do que o governo Trump. O Trump, por exemplo, ele tem a maioria do STF, nomeada por presidentes conservadores.
ele tem a maioria do Senado, ele tem um partido que é praticamente metade dos Estados Unidos, e aqui no Brasil você não tem uma base no Congresso, não tem nenhum ministro do STF nomeado por um presidente realmente conservador. Então, enfim, há uma disparidade de armas nesse jogo, onde a gente vai ter que engolir alguns sapos até que a gente tenha um cenário ideal para colocar as mudanças que desejamos. Mas você não acha que isso era previsível? Você não acha que foi com muita seda? Não, vamos mudar o establishment, vamos mudar tudo. E aí tem aquele jogo, tem o político que precisa do cargo, tem o jogo político. Você não acha que foi... Mas, Emílio, aí não. Aí eu acho que até é uma questão de estratégia, né? A gente coloca para a população quais são os nossos ideais. E a gente está trabalhando para atingir esse ideal. A gente não pode garantir que esse ideal vai ser atingido amanhã. Até porque nós estamos num sistema democrático. O que ocorre com o Brasil não é o que o Bolsonaro quer, o que eu quero ou o que você quer. É aquilo que é possível, né? Existe um Congresso Nacional que foi eleito pelos brasileiros. E o presidente tem que lidar com esse Congresso. A outra alternativa a isso, a gente não quer nem fazer comentários, porque não passa pela nossa cabeça. Então a gente está respeitando as regras democráticas e eu só fico surpreso que aqueles que antes de 2018 falavam que se Bolsonaro fosse eleito existiria no Brasil uma ditadura, estão calados, enquanto outras autoridades estão prendendo pessoas com base em suas opiniões. Crime de opinião, meus caros. Isso daí remonta à Alemanha nazista dos anos 30. E é isso que eu queria te perguntar, querido. É o Morgadrilles falando aqui. Você acha que o STF está tomando essas atitudes antidemocráticas justamente, talvez por uma fala sua no passado, dizendo que um cabo e um soldado fecharia o STF? Você acha que eles fazem isso para provocar o governo para que tome essas atitudes? Não. Primeiro, prezado Adrilles Morgado, de maneira nenhuma a gente pode generalizar o STF. Ali são 11 ministros, cada um pensa de uma maneira. O que eu acabei de falar aqui foi uma crítica pontual às atitudes do ministro Alexandre de Moraes, que inclusive Alexandre de Moraes tem opiniões excelentes. Tem tantas opiniões e julgados excelentes que até embasaram essa ação direta de inconstitucionalidade do presidente Jair Bolsonaro. Então, depois disso pontuado, vamos retornar ao caso em que eu falei do AI-5. No AI-5 eu falei, trata-se de uma brincadeira que eu escuto na rua, as pessoas fazendo aquele paralelo, né? Porque, salvo engano, foi o Jânio Quadros que falou que para fechar o Congresso bastaria um cabo e um soldado, alguma coisa assim, e eu falei que bastaria um cabo e um soldado para o STF. Mas no clima descontraído, falando para estudantes, nunca foi pauta minha, e muito pelo contrário. Quando esse vídeo veio à tona, eu fui taxativo em negar. Eu falei, gente, não existe qualquer possibilidade de voltar um AI-5. Os tempos são outros. Agora, se você for na população e perguntar qual é a credibilidade do STF, certamente você vai ouvir muitas críticas. Eu tenho uma pergunta. Eduardo, Sami aqui, tudo bem? Fala, Sami. Eu, nos últimos dias, fiquei um pouco assustado. Eu não sou analista político, eu sou analista econômico, e eu fiquei assustado. A Mônica Bergamo deu uma reportagem falando da ala militar querendo gastar mais. Eu sei que ontem o seu pai foi lá e falou do teto de gastos, mas eu quero saber se existe mesmo essa divisão. De um lado, Paulo Guedes tentando as reformas, reforma administrativa, reforma tributária, as privatizações, e do outro, a ala militar, e inclusive o ex-secretário Marinho, né, que saiu da aba do Paulo para outra secretaria, em gastar mais, como aumentar o papel do Estado na população, que é algo, no meu entendimento, bastante temeroso. Isso daí, Sami, o seu diagnóstico é perfeito, tá? Por que isso acontece? É porque o governo é um governo plural. Eu também faço uma crítica a generalizações, porque cada militar é de um jeito, mas, com certeza, ali dentro do governo existem debates, opiniões. Tem gente que pensa igual aos anos 70, nacional desenvolvimentista, sim. Mas agora, na economia, todos sabemos que quem manda na pasta é Paulo Guedes. E veja que bom que foi essa, vamos dizer assim, essa crítica pública do Paulo Guedes, né? Porque quando o Paulo Guedes fala que está em risco a base, que ele fala que existe um problema que está sendo debatido ali dentro, as pessoas querendo, achando que ano que vem podem continuar com esses gastos todos, ele chamou atenção e o presidente respondeu. O presidente veio a público, junto com o presidente do Senado, da Câmara, o líder do governo, para dizer que, olha, não existe qualquer tipo de discussão com relação a isso. Quem manda é o Paulo Guedes, vamos seguir
fazendo as privatizações, obviamente, na medida do possível. Seguimos respeitando o teto dos gastos públicos, proposta que eu e o deputado Jair Bolsonaro votamos a favor. E se não for dessa maneira, gente, a gente já sabe para onde é que vai o Brasil. A gente não quer uma hiperinflação, não quer um país sem crédito e cada vez pior na economia. Ô, meu querido não, né? Porque Professor Vila. O senhor sabe que eu não gosto nem um pouco do senhor, mas tudo bem. Pegando uma carona aqui na questão do Samidana Natal, a questão do Paulo Guedes, né? Indo no Paulo Guedes, que disse numa entrevista que conselheiros do presidente estão levando ele ao impeachment. Eu quero saber, senhor sabe quem são? Se são generais, quem são? Porque eu já quero fazer parte da turma deles, que eu quero ser amigo deles. Quem são essa turma que quer o impeachment do Bolsonaro dentro do governo, Eduardo? Quero ver se eu responder. Não, o Paulo Guedes não falou que existem conselheiros que querem o impeachment do presidente. Ele disse que existem conselheiros que dão maus conselhos e que podem levar até uma situação de irresponsabilidade fiscal, porque a gente sabe que dá ensejo ao impeachment. Mas o presidente Jair Bolsonaro, se tem alguém que não é bobo, é o presidente Jair Bolsonaro, pode ter certeza. Então, como já disse ontem nessa declaração pública, ele vai seguir respeitando o teto dos gastos, pode até receber conselhos em sentido contrário, mas certamente ele não vai seguir esses conselhos. Mas o porno filósofo de Virgínia fala que tem general que atrapalha o governo, que vocês gostam muito. Posso Aí falar é a visão de cada um. Tem gente que vai falar que eu atrapalho, tem gente que vai falar que fulano atrapalha, que ciclano atrapalha. É natural. Mas ali o bom é que pelo menos todo mundo está pensando em fazer o bem para o Brasil. Ô, Dudu Zuckerman, tudo bem? Fala, Zuckerman. Beleza, garoto. A gente não sabe como a banda toca e tudo sai do contexto, mas aqui a gente pode perguntar porque você sempre nunca arregou de responder. De uma vez por todas, a história do Queiroz, como é que funciona isso? Vamos ter que falar. Sempre essa. Não, porque aqui ele pode vir. Depois que saiu da Ele não pode, não passa pano, ele fala a verdade aqui. gente Então sabe deixa ele que é o responder. Queiroz Ou não agora. posso fazer essa pergunta? Não, pode fazer o que você quiser. Pode. Queiroz tá em casa. Não é bom? Isso. Porque aqui é num lugar que Tira ele a tem a camisa. liberdade pra falar. Por favor. Magagu, eu nunca vi um processo sigiloso que toda semana vaza alguma coisa. É impressionante. E se não vaza, o pessoal requenta a coisa que já veio. Cara, o Queiroz está correndo processo na justiça. Agora, vamos contestar até o troco de bala do Queiroz ou o troco de bala do Flávio Bolsonaro. A gente sabe que o objetivo disso não é uma questão de justiça. Até porque, como todo mundo sabe, nessa operação, o Flávio, o gabinete dele é o 17º. Se você for olhar no volume de movimentação financeira, falam lá em 1.200.000 do Queiroz. O 01 é o presidente da Assembleia Legislativa, é o siciliano lá do PT, e ninguém fala nada. Por quê? Porque o objetivo não é atingir o Flávio, é atingir o presidente da República. Isso daí está mais do que notório. Então, o caso Queiroz, sinceramente, eu já nem ligo mais, eu nem presto atenção. Está lá na justiça, vai ser resolvido. Eu acredito na inocência do meu irmão, os esclarecimentos vão ser prestados. Mas até que esse processo seja extinto, que ele acabe, certamente vão ficar explorando cada centavo disso daí, né? Tentando nos equiparar aos bilhões de ladroagem que ocorreram no governo Lula. Pessoas que não têm o menor senso de proporcionalidade. E, mais uma vez, estou falando isso acreditando na inocência do senador Flávio Bolsonaro, que só passou a ter esse tipo de problema depois que o Jair Bolsonaro foi eleito. Ô, Eduardo, você foi uma das primeiras pessoas a falar abertamente, desbragadamente, no Twitter, da responsabilidade da China sobre a disseminação do vírus, do coronavírus, né? E da irresponsabilidade quase que nefasta de uma ditadura, essa sim uma ditadura real. Você foi muito atacado por isso, falando que não devia ter relações diplomáticas com um parceiro comercial, mas é engraçado, né, que a esquerda sempre fala mal dos Estados Unidos e ninguém levanta essa coisa de diplomacia ou parceirismo comercial. Hoje está comprovado que a China é responsável quase que direta pela disseminação do vírus, que a OMS deu diretrizes quase que completamente equivocadas. Qual que você acha, nesse momento, você que foi quase embaixador, quase o nosso diplomata, que deveria ser a relação do Brasil com a China nesse momento? A gente tem que ficar eternamente dependente e sendo educado com um carrasco que nos quebra as pernas? Eu diria mais, se eventualmente a gente não disser nada sobre a China, esse negócio da pandemia pode ocorrer novamente, porque a OMS até hoje não fez nenhum tipo de acusação formal sequer sobre a questão da insegurança alimentar da China. Ou seja, até quando a gente, sob prerrogativa de diplomacia, que na verdade é hipocrisia e subserviência, a gente vai ficar dependente de um carrasco, porque ele é um grande poder econômico? Pergunta longa. Muito bem colocado, Adriles. Depois da crise da pandemia do SARS, que não foi tão agressiva quanto é o que parece ser agora
essa que a gente está vivendo com do Covid, a China se comprometeu em fechar os seus mercados de animais selvagens. Perfeito. Né? Acredita-se aí que o pangolim, que é um animal que eles vendem lá exótico, mas que é consumido na China, ele vivo naquele mercado é o que propicia o seu sangue misturado ao sangue de outros, não sei o quê. Tem uma razão científica para que esses mercados sejam um ambiente perfeito para a proliferação de pandemia. E a suspeita mais forte é que tenha vindo daí o Covid. Eu não vou nem entrar aqui nas questões, nas teorias que acreditam que ele foi produzido em laboratório, tá? Estou deixando isso de lado. Vindo desses mercados, a China se comprometeu em fechar. Não o fechou. Por razões políticas internas, por lobbies internos, manteve eles abertos. E agora a gente está com uma nova pandemia. E a sua pergunta, Adriles, é muito pertinente. Por quê? Porque quem é que me garante que daqui a 10, 15, 20 anos não ocorrerá a mesma pandemia de novo? Porque esses vírus da gripe, suína, H1N1 e etc., eles são altamente mutáveis. Para mudar uma parte do DNA dele e criar um novo vírus que a gente não tem anticorpos e uma nova pandemia, isso daí é um passo. Então o que a gente exige é que a China tenha uma conduta mínima sanitária, uma conduta mínima ética com relação às suas empresas também, já que parte do PIB da China vem de falsificações, bolsas da Louis Vuitton e etc. Exato. Então isso daí tem que ser dito. Isso daí, eu não tenho problema a gente vender soja para a China e criticar o comunismo. A gente tem que ter relações sólidas e pragmáticas. De maneira nenhuma eu pretendo acabar ou cortar relações com a China. Agora, querer me calar enquanto parlamentar, isso daí sim é uma interferência ditatorial, né? E eu achei não só de extremo mau gosto, mas extremamente arriscado o que o embaixador chinês fez de criticar o presidente da República. Ele retuitou um tweet em que dizia que o veneno do Brasil é a família Bolsonaro. Segundo a Convenção de Viena, o embaixador que critica o chefe de Estado no país em que ele serve está sujeito à expulsão. Então, eu acredito que a China deveria ter um embaixador mais apresentado. O problema não é o Eduardo Bolsonaro, eu sou parlamentar. E como a Adriles bem disse, a oposição, muitas das vezes o PT, esculhamba com os Estados Unidos. Eu falo um ai da China, parece até que eu sou o carrasco da diplomacia. Exato. Duplo padrão. padrão. Na verdade, estou exercendo o meu direito. Muito bem. Pois não. Eu tenho uma outra pergunta. Eduardo, durante a campanha, tem até um vídeo seu que mandaram aqui pela internet falando que o presidente, você e a família Bolsonaro não se aliaria ao Centrão. Mas, ao que parece, mudou. O que acontece? É impossível governar sem apoio do Centrão? É dar um passo para trás, às vezes, na ideologia para ter os processos resolvidos? Qual que é a estratégia? De fato, Sami, a política é a arte do possível, né? Nesse meu vídeo, por ocasião do lançamento oficial da candidatura de Jair Bolsonaro para presidente, a minha crítica não era simplesmente ao Centrão, era a maneira como era feita a política, no tomar lá da cá, nomeação através de escolhas partidárias e não técnicas. Essa que era aquela forte crítica que eu fazia ali. E, na verdade, o que a gente tem hoje é uma aproximação, e eu acho até estranho, né? Porque criticavam que o governo não tinha governabilidade, que não sabia negociar com o legislativo, etc. O presidente Jair Bolsonaro veio, ele impediu nomeações políticas para as estatais, que era o grande foco da corrupção do Brasil. É por isso que a gente está há 1 ano e meio sem grandes corrupções ou escândalos dentro do governo Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro acabou com isso. Mas tem que haver um diálogo de alguma maneira. E o que eu falo? Eu falo o seguinte, Sam. A máquina pública federal ela é gigantesca. Eu não conheço gente suficiente para nomear para todos esses lugares. E certamente essa máquina pública, depois de 13 anos de PT, ainda está apinhada de gente do PT lá dentro. Por que não trocar essas pessoas e dar uma oportunidade para outras que muito provavelmente serão melhores intencionadas? Então é isso que o governo está fazendo hoje em dia. E a vacina? Eu queria saber se você tomaria a vacina chinesa e se o governo também está atrás da Rússia ou de Oxford. Qual vacina do Bolsonaro tomaria? E o que tem em frente do governo atrás da vacina aqui no Brasil? Você prefere um Jack Motors ou um Austin? Não, a vacina, desde que ela tenha comprovação científica, eu acho que é válida. Eu só tenho muito medo, Zuckerman, de acontecer com a vacina o que aconteceu com a cloroquina, né? Uma politização irracional. Sim. E, na verdade, o que a gente tem que se atentar, o foco é no bem da população. Pouco importa de onde vem a vacina. Se ela for eficaz e prevenir contra o corona, tamo junto. Né? O São Paulo está apostando na vacina que está vindo da China.
Tudo bem, não tem problema nisso daí. Agora, a vacina que está vindo de Oxford, segundo falam, é a mais adiantada. E a perspectiva é que em dezembro ela chegue no Brasil. E tem um conteúdo a mais nisso. Não é simplesmente que o Brasil vai comprar a vacina de Oxford a um preço mais barato. É que haverá transferência de tecnologia. O Brasil vai ganhar know-how tecnológico nessa área da medicina na produção de vacinas. Olha que coisa boa. Está matando 2 coelhos com uma cajadada só. Eu espero aí ter acesso à vacina de Oxford. Vacina do em Bolsonaro. dezembro, se Deus quiser, após o grupo de risco ter acesso a essa vacina. Tem a do Putin também, né? A vacina do Bolsonaro. A do Putin tá pronta já, pô. Ô, Eduardo. Eu posso fazer um break? Pode. Posso fazer um break rapidinho? Rapidinho. Deixa Ó, eu vou ficar 2 minutos, fazer um break rapidinho. Eu acho bom. que vocês estão muito amáveis. Claro, Eu querido. sou amável pode com as perguntar pessoas que eu tudo. gosto, Cadê as eu sou amável, perguntas? O rapaz. Adriles, ele é Cadê outro... as perguntas que o Adriles falou? Falou, tô Ferrado. preparado, Pode pinga Eu vou fogo. fazer uma duríssima agora. Duríssima. Já vamos pegar o Dudu Tô Chapeiro. sentindo paninho, ó. Não é paninho. Você vai ganhar o Paninho, troféu sim. paninho. Não, ó. paninho. Não, entre Paninho, sacanear o Bolsonaro e a China, eu Isso. sacaneio a China. Eu vou fazer um break rapidinho. Se você tiver perguntas, ver. mande @programa Pânico, que a turma aqui tá muito dócil. Não, tá não. Vamos pegar Ah, o Dudu sim. Chapeiro no Daqui a próximo pouquinho bloco, a gente querido. volta. Daqui a pouquinho. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Presença ilustre no programa de hoje, o deputado Eduardo Bolsonaro conversando com a gente. Vamos falar de coisas futuras. Isso, candidato. Vamos falar de candidatos. Vocês estão muito conversinha de comadre. Isso que eu ia perguntar. Não, vamos conversar sobre futuro. Isso que eu ia perguntar. O nosso exercício é a futurologia. Isso. Porque nós já estamos pensando, Olavo. a turma já está pensando em 2022. Enquanto vocês estão aqui com cloroquina, a turma já está lá para presidente em 2022. Exatamente. Certo? Nós temos quem? Vamos perguntar uma pergunta dura, tipo William Bonner. Olha a pergunta que eu Testa vou fazer. franzida. Sérgio Moro é fraco? Olha que pergunta. Boa. Olha lá. Não consegue. Politicamente eu considero fraco, né? Até por conta da maneira com que ele saiu do governo federal, né? Saiu atirando em uma postura que é facilmente identificada pela população como uma postura de um traidor, né? Inclusive, um dos apelidos que circula na internet é Moro Iscariotes. O que ele fez não se faz. Sexta-feira, inclusive, no dia que ele foi à imprensa fazer aquela coletiva, dizer que estava de saída, algumas pessoas dentro do Planalto eles esperavam ele acreditando que poderia haver mais uma rodada para discutir quem poderia ser o diretor-geral da Polícia Federal. Mas ele preferiu entregar os pontos, colocou lá uma mentira, falou que existia uma reunião ministerial onde era claro que Jair Bolsonaro protegia os filhos da PF. Essa reunião ela veio à tona. Não tem nada disso nessa reunião e muito pelo contrário, né? Aqueles que achavam que iriam detonar com Jair Bolsonaro só aumentaram a popularidade dele. Até opositores falando que é o vídeo da reeleição do Bolsonaro. Então o Moro, para mim, está com a moral muito baixa e com relação às outras opiniões dele, para além daquilo que ele é conhecido, né, de combate à corrupção e Lava Jato, eu acho que ele não é um oponente dos mais fortes. Mas certamente até a eleição ele vai tentar ficar desgastando o Jair Bolsonaro. O Eduardo. Pera, calma. Vamos continuar. Vocês estão muito amigão. Vocês estão muito Não, eu amigão. vou- então vai, Calma. contra a parede. Deixa o William Bonner fazer aqui. Paredão. Deixa eu fazer outra pergunta. Vamos É o ver. seguinte. As mortes vão colar no Jair em 2022? Ele vai ser jamais. responsável. Pera aí, calma. Calma que eu tô... Calma que não é pra você. Despreza a pergunta. Quero saber o seguinte, essas mortes aí, vai cair nas costas dele em 2022 ou você acha que não? Não. Ué, não, eu tô perguntando pra ele. Hã? Valeu, Adriles! Emílio, já não caíram, Emílio. O Jair Pelo amor de Bolsonaro, Deus. ele hoje, por exemplo, está em Belém do Pará. Tá a população toda esperando ele lá. Parece até que tá igual a campanha de 2018. O pessoal batendo palma, querendo uma foto, agradecendo o presidente, levando demandas. Então, certamente, essa pauta ela não colou. Agora, isso não significa dizer que ela não será usada em 2022. Porque os nossos adversários, eles são tão desesperados e não tem nada para falar contra nós, então eles vão se apegar até coisas como essa daí, né? Ignoram o fato do STF ter retirado poderes do presidente da República quando se fala em determinar lockdown. Isso aí ficou a cargo de governadores e prefeitos. O Jair Bolsonaro sempre teve um discurso de fazer aquela, como é que é, vertical, Sim, Isolamento vertical. isolamento vertical, obrigado, isolamento vertical. E na medida do possível,
deixar as pessoas minimamente trabalhando, porque a quebradeira da economia, o risco é muito grande de ter um efeito pior do que o da pandemia. Eu estava acompanhando vocês falando, antes da minha entrada aqui, que o PIB do Reino Unido encolheu 20%, é isso mesmo? É, 20%. 20%. Não, no trimestre. Para nós crescermos 2% é um sacrifício. Você imagina encolher 20%. Desastroso. Eles só vão voltar a ser como era antes só daqui a 10 anos. Então, mas você acha que o povão... Porque o Bolsonaro, hoje eu vejo ele muito mais forte no povão, que eu sou da vila. Eu analiso a vila, eu não sou da bolha. Do Adrilles, a bolinha do Twitter. Eu sou da vila, eu sou da vila. Falso eu sou da povo, vila. falso povo. Vila Dias. Vila Ganha Boim. 800 mil por mês. Deixa eu falar pra você, Vila Boim. Não, eu vou lá fazer minha pesquisa. Ai, pobrinho. Eu não fico no Twitter, não. O Bolsonaro hoje está muito mais forte nos Nordeste, pobres. nos Não, pobres. nos pobres. Ele pegou os motoboy, Os com essa galera. Você acha que foi pelo seiscentão? Ou você acha que foi que é uma galera de sobrevivência, que não é a galera da bolha, mas ele pegou lá. Mas essa conta quem vai pagar? Como é que nós vamos pagar a bolsa do Bolsonaro? Que agora ele gostou. Parece que ele gostou de ser o Lula, Da onde o que veio o novo Lula. dinheiro? É isso que a gente quer saber. Emílio, essa pergunta de onde vem dinheiro é para o Paulo Guedes responder. Agora, se evitar o caos, sustentando o Brasil, com praticamente metade do Brasil recebendo o Corona Voucher dos R$600, se isso não for algo prioritário, eu não sei o que é. Porque vamos imaginar, vamos retirar esses R$600 da esfera política brasileira. Como é que esse povo estaria vivendo desde março tendo lockdown, Emílio? É uma questão humanitária até, é isso. Né? O Sami consegue até desenvolver melhor essa questão. Não, o Sami tá bravo. O Sami tá uma pergunta boa. Mas, Eduardo, tem um renda básica. O Sami tá bravo Tem. porque o Sami é do mercado. Ele é igual o Paulo Guedes. É que o Paulo Guedes agora deu uma regada também, porque ele viu que esse dinheirinho girou a economia. Que é a mesma coisa que aconteceu com o Lula. Eu sou a favor do dinheiro. Por exemplo, se ele se transformar num renda básica... Pera lá. Esse giro baixo do Sami tá feliz. Hã? O Sami? Não, eu acho esse Esse dinheiro Sami importante, tá que eu sou contra ficar dando renúncia fiscal para um ou outro, a reforma tributária tem que... cai na bucha de alguém. Tem que ser homogêneo. Não gostei que já Vamos falaram lá. que vai ter IPI Vamos diferenciado, lá. isso é ruim. Outra coisa. Só quero falar de futuro. Mais uma pergunta dura. Do futuro. Dura. Não, Pergunta nenhuma dura. foi dura. Bota ele no paredão. Eduardo Bolsonaro, você se lembra bem que a gente fez muitas entrevistas com o Jair aqui, inclusive ele não veio mais, virou verdade. presidente, estrelou, no FaceTime do estrelou, Vanguard. não veio mais. Verdade, tem que botar ele de volta aí. Deixa eu falar agora com você um negócio que eu pensei com os meus botões. Eu lembro que você teve aqui, até tava a Verinha Magalhães, tinha o Carioca no Pânico, o Adrilles não tava, graças a Deus, naquela época. Tava em espírito. E eu lembro que naquela época, inclusive foi falado que ia entrar o horário político. E você tava sentadinho ali, naquele programa, eu falei, porra, bicho, vocês não têm horário político, vocês não têm nada. Aí você falou, olha, nós temos a internet. Perfeito. E eu lembro que vinha aquelas bandeirinhas, que eu falava, porra, essas bandeirinhas, esse porra desse Bolsonaro, tinha as bandeirinhas. Aí o que acontece? Agora os canhoteiros sacaram a jogada. O esquema tá na internet. O esquema tá na internet. Redes E tem sociais. um menino novo. Felipe Neto. Vá de reto, Felipe Satanás. era lá. Calma, deixa ele eu fazer acabar. uma pergunta pra Tá imundo ele. esse rapaz. Você acha que esse menino, o Felipe, você acha que ele tem condição de movimentar a galera? Porque eles estão apostando no menino para 2022. Quero ver você sair dessa. Vai ser fácil. Quero ver você sair dessa. Apostando Felipe Neto até eu saio. Um cargo político? Pra ter voto. Putz. Felipe Não, Neto, Felipe cabo eleitoral. O que o Felipe Neto tem são muitos seguidores nas redes sociais, né, principalmente no YouTube, mas tem muito pouco conteúdo. Né? Você consegue até perceber, quando ele foi na Globo News, o Gabeira destruiu a tese dele com uma pergunta. Né? Ele que é a favor do chamado PL 2630, que vai amordaçar os internautas, o Gabeira perguntou para ele, olha... na verdade, o Felipe Neto estava apoiando a medida do Alexandre de Moraes de proibir perfis conservadores que estejam hospedados até no exterior. Então, quem é conservador tem um perfil de Facebook lá nos Estados Unidos, o Alexandre de Moraes está mandando derrubar esse perfil e o Felipe Neto estava batendo palma aqui no Brasil. Aí o Gabeira fez a pergunta inversa. Imagina só se no exterior
derrubam o canal do Felipe Neto, e o juiz lá das Filipinas ou da Polônia exige do YouTube ou do Facebook que derrubem o canal do Felipe Neto também no Brasil. Então é um total contrassenso, vai contra a nossa Constituição, que consagra o princípio da territorialidade da nossa jurisdição. E isso daí, essa pergunta do Gabeira desmontou o Felipe Neto. O Felipe Neto ele é muito vazio, né? Como todo bom esquerdista, ele vai muito na emoção, tenta dizer que o presidente é genocida, morreram 100 mil pessoas, mas o discurso dele não pega, não cola. Ele faz cara de coitadinho, diz que os ricos têm que fazer caridade. Agora há pouco veio um vídeo dele lá em Las Vegas, falando que estava num camarote de $20 mil, etc. Não é fake. Então não faz sentido. Canhoteiro. É fake esse aqui. É canhoteiro, sim. O problema é que o papinho dele ele é oportunista, não se ele não é verifica na canhoteiro. realidade. Ele peca porque o Felipe Neto não é exemplo. E tem até o movimento, né, do Manche contra o Felipe Neto. Canhoteiro sincero? Ele não é sincero, ele é oportunista, ele é pior Canhoteiro ainda. sincero. Ele é pior, ele é porque ele era Muito bem. direitista, O agora Alba, virou... o Alba, eu gostaria de fazer uma denúncia aqui Zé Pipoco? pro juiz, por Deus Alba da tá calvície, por Deus da calvície. Deus da calvície. Não vai. Cuidado que ele vem lá na tua casa. Calígula. Tá aqui um expoente do gabinete do ódio. O Alba. Rambo da Faça a varanda. sua pergunta Quero fazer agora. uma pergunta, Eduardo. Quero Aliás, ver se você tem Perigo à pé. democracia. Pergunta dura. O Rambo da varanda. Aliás, Eduardo, já passou já o dia 5, depois a gente conversa, tá? Vamos lá, eu quero fazer uma pergunta de futuro. A pergunta de futuro, que nem o Emílio tava falando. Todo mundo tá falando que o seu pai tá sempre vendo a reeleição. Fazendo tudo por causa da reeleição, tá? Vivenciando uma possível reeleição. E o partido, o Aliança? Qual vai ser o partido do seu pai? Porque o Aliança não é um partido definido. Vai ser pelo PSL? Qual vai ser toda essa questão? Alba, primeiro, a pandemia ela brecou bem forte a questão de criação da aliança. Por quê? Porque o grande trunfo que você tem na criação de um partido são as coletas presenciais, os chamados mutirões para coleta de assinatura. E isso, obviamente, teve que ser parado durante a pandemia. Então, o partido deu uma estagnada, deu uma freada, mas eu acho que a gente ainda tem um campo para percorrer para realizar e fazer acontecer o partido. Uma vez formado, certamente, não só o Bolsonaro, como toda a sua base, vai migrar para o Aliança. Agora, a gente tem que deixar o espectro sempre aberto. Vai que o nosso Aliança não consiga sair. Eu acho que vai sair. Mas a gente tem que pensar também no pior. Aí tem que ter o plano B. O plano B, enfim, tem que ver quais são os partidos que estão abertos. Mas eu acredito que é muito antecipado para a gente falar agora nesse plano B. Eu ainda acredito na Aliança e eu acho que vai dar tempo do partido ficar pronto até 2022, sim. E você acha que quem vai disputar vai? Eu acho que Bolsonaro vai. Não, com certeza. Bolsonaro vai. Lógico. Quem vai disputar com ele prudência e sofisticação? Você acredita que é uma prudência e Dória, sofisticação? esfaqueador pelas costas. Pera lá. Posso falar Temos nada. a prudência e sofisticação que está tentando... Olha só que bacana, tentando, Olha só, incrível. Grande abraço pro Eduardo Bolsonaro. Temos o Luciano Huck. Temos vários prudência e sofisticação na... Lulinha, Tem que entregar pro WO. Putz, Pera lá, Repare bem. vamos ver, Vamos ver o que ele acha. Futuro, meu. Futuro. Cuidado com o cabo da Ciolo, querido. Glória a E, Deus. ou você acha que vem... Você acha que a canhota tá morta ou o Ciro é forte? Pera lá Não, canhota nunca está morta. Que isso. Não? Tem que respeitar. E a gente não subestima os nossos adversários, não. Em que pese tem um vídeo aí do Lula em que ele se gaba de uma eleição presidencial que não tinha ninguém à direita, que eram todos os candidatos de esquerda. Eu acho que a esquerda não está morta. Né? Eles são uma metamorfose ambulante. Eles vão sempre mudando. Eles vão vendo os erros e vão mudando. É igual em 2016, um documento que tem da Executiva Nacional do PT, em que eles avaliam o porquê que a Dilma estava enfrentando aquele impeachment. Eles falam que um dos problemas foi que eles não conseguiram fazer a promoção dos generais de maneira, vamos dizer assim, de acordo com o partido. Eles não conseguiram mudar os currículos militares para colocar, mesmo no meio militar, a ideologia marxista. Então a esquerda é muito perspicaz. Eles estão sempre mudando, falando o que o povo quer ouvir para tentar chegar ao poder. E uma vez no poder, eles vão e saqueiam tudo. É esse terror que a gente viu agora recentemente Mas tem no o Brasil. Cirão, hein? O Cirão é bom, Para lá um hein? pouquinho. Cirão é bom, reparem Eu tenho uma bem. pergunta Cirão é dura. bom. Para um pouquinho. Pergunta dura agora, E do tem- passado. Pergunta do minha. passado. Não, E tem pergunta o Barba minha dura. também, hein? A Companheiro. gente não pode Alô. terminar antes de fazer uma pergunta dura. Pode fazer. Muito dura. Seguinte, pra mim, rachadinha
e aí eu concordo com você, tem que investigar todo mundo, não é só o seu irmão, todo mundo está errado, tem que ser investigado com o mesmo rigor. Agora, são duas perguntas em uma. Primeiro, se você acha que rachadinha é crime, se precisa pagar por isso, caso seja comprovado, independentemente de quem for. Segundo, me chama a atenção o Flávio Bolsonaro responder que não se lembra de 638 mil reais pagos em dinheiro num apartamento. Dele, né? Você acha normal essa falta de memória? Ou você também paga as coisas em dinheiro, Eduardo? Primeiro, o que decide o que é crime ou não sou eu. O que tá na lei, sim, claro. Se Tô perguntando a sua opinião. Se uma conduta dele como criminosa ou de qualquer outra pessoa, que seja julgada à luz dessa lei. Agora, se eu pago no dinheiro, às vezes eu saco o dinheiro sim. No apartamento. Caixa eletrônico, etc. 600 mil, pago Eduardo. algumas coisas minhas em dinheiro e não vejo problema nenhum nisso. Se essa conduta for tida como um crime, eu desconheço, né? Se tudo estiver feito de acordo com a lei, sabendo de onde é que vem o dinheiro e etc., eu não vejo problema nenhum. Mas 600 mil para comprar um apartamento, ô Eduardo, parece que foi a sua mãe, a mãe do Flávio, que pagou. Você não acha muita coisa? O que ocorre? Eu prefiro... pela inflação. Para você esclarecer. Sim, as coisas sempre vêm de maneira muito enviesada. Sim. Eu, antes de dar uma declaração, eu prefiro não falar nada, porque eu não sei exatamente se foi essa declaração do meu irmão. Tem que primeiro saber qual é a declaração dele. Porque, por exemplo, voltando ao caso do AI-5, eu fiz uma brincadeira falando do AI-5. Aí foram lá no General Heleno e falaram: General, o Eduardo está defendendo a volta do AI-5. Aí o que o General Heleno faz? Poxa, isso é absurdo, quem está falando isso está louco. E aí depois voltam o Eduardo Bolsonaro. Eduardo, o General Heleno falou isso. Então ficam alimentando uma treta com base em uma coisa que nem se sabe se é verdade. Então eu prefiro não falar sobre esse assunto, sobre essa declaração, porque eu não ouvi. E outra coisa, como que o inquérito sigiloso, o procedimento sigiloso, a todo momento é vazado esse tipo de coisa? Agora, de fato, o Flávio mexia com compra e venda de apartamentos, né? Isso daí não é crime nenhum. Ele fazia isso, conseguia tirar dinheiro, um dinheiro trabalhando dessa maneira, comprava na planta, vendia, etc. E não tem problema nenhum nisso daí. Pelo contrário, até estimulou a aquecer a economia. Agora, querem fazer lembrar de coisas de 20 anos atrás, ou enfim, ficam pressionando ele para ver se ele consegue escorregar em alguma declaração. Eu, se fosse ele, eu faria a mesma coisa. Eu vou me resguardar. Se eu não tenho certeza do que aconteceu, como é que eu vou me antecipar e dar uma declaração que provavelmente será usada pelos meus opositores? Já que nesse processo sigiloso, tudo vem a público. Ô, Eduardo, os caras estão pulando do cavalo, né? Por exemplo, teve o Moro pulou do cavalo, Mandetta pulou do cavalo. Pera lá, pô. Qual que é a explicação desse tal de traidor, Eduardo? É Joyce Hasselman, pera lá, pulando do cavalo. Vamos falar, não é traidor, é pulou do cavalo. Tudo bem, mas qual que é a razão disso? Deixa eu queria saber. Não sei, mas é traição, é muito pesado isso. Você acha que falta um jogo de cintura, Eduardo? Quero saber o seguinte, eu quero saber o seguinte, você acha que o Paulo Guedes pula do cavalo? Você que tá aí com ele, tá nervoso, cheio de caspa. Tava nervoso, né? Tava nervoso. Hã? Que absurdo. É porque ele é grisalho. Não, tava com caspa. Caspa é o cara ficar nervoso, fica com caspa pra caramba. Eu tô ligado. Você acha que ele vai pular do cavalo? Desse problema eu não sofro, tá vendo? Ó? Não, eu acho que o Paulo Guedes não pula do cavalo, não. E ficou bem emblemático aquele convite, quase estímulo, né, que o aproveitador João Dória fez, tentando fazer com que o Paulo Guedes saísse do governo na mesma oportunidade em que Sérgio Moro estava saindo. Né? E Paulo Guedes foi muito assertivo e afirmativo aos seus princípios e valores quando disse que tinha uma missão a cumprir dentro do governo. Ele não está por ocasião ou por oportunismo político. Paulo Guedes podia muito bem estar vivendo a sua vida numa boa, em qualquer lugar do mundo, retirando o seu dinheiro, que ele já é uma pessoa bem-sucedida na sua área econômica, mas está se sacrificando para estar dentro do governo. Então, esse tipo de pessoa destemida, eu acredito que não vá, por qualquer ocasião política, sair, pular fora do cavalo. Você pode até ver essa última declaração dele, em que ele pressiona o governo a respeitar o teto de gasto e a se lembrar da proposta vencedora da eleição de 2018, isso aí já mostra muito da conduta e do que quer o ministro Paulo Guedes para o Brasil. Então tem meu apoio e não pulo do cavalo, não. Queria fazer a pergunta do dossiê antifascista que o deputado Douglas Garcia disse que você entregou para os Estados Unidos e está gerando um bafafá. O que você tem a dizer sobre isso? Eu nem lembrava se eu tinha entregado ou não para a Embaixada dos Estados Unidos essa lista, né? Agora,
os antifas são um grupo considerado terrorista nos Estados Unidos. Perfeito. Aqui no Brasil, infelizmente, não são considerados terroristas. Mas o que eles querem é trazer isso que está acontecendo nos Estados Unidos, de Black Lives Matter, antifascista, depredação, negro contra branco e etc., trazer esse clima para o Brasil para criar uma estabilidade política, para ter mais uma coisa para atacar na conta do Jair Bolsonaro. Então, eu acho que é prudente a embaixada americana saber quem são essas pessoas, porque muitas das vezes os comunistas aqui do Brasil adoram falar de Cuba, mas tiram férias nos Estados Unidos. Então, fazer esse pessoal, pelo menos, aprender o que é o mundo real. Não pode ter essa baderna. A gente viu aí Gaviões da Fiel, uma parte da Gaviões da Fiel, né, se juntando a antifas para dar porrada em manifestante, vovozinha de verde e amarelo e o pessoal que estava na rua, na Avenida Paulista, apoiando o presidente Jair Bolsonaro. E aquela parte maravilhosa da nossa imprensa, né, grandes imprensas brasileiras, tratando isso como manifestação democrática. E o pessoal que estava em família de verde e amarelo dizendo que são os agressores, o pessoal antidemocrata. Isso daí salta aos olhos da população. Esse pessoal não está entendendo que eles estão reelegendo o Jair Bolsonaro. Isso vai criar uma revolta e vai dar um efeito rebote na eleição de 2018. O Alexandre Garcia mesmo já falou. Esse pessoal não entendeu o que aconteceu em 2018, estão dobrando a aposta, tentando reafirmar novos rótulos no presidente Jair Bolsonaro. Não deu certo e não vai dar certo em 2022. Você acha que não? Você acha que não adianta? Não adianta bater no Bolsonaro. É que agora ele pegou a bolsa, meu. Ele virou papai. É bolsa. Bolsonaro Bolsa virou papai. Família, Virou companheiro. papai. Virou papai. Virou Alô, papai. alô. Virou papai. Emílio, eu sei que você está falando com relação ao Corona Voucher, etc. uma crítica cara. que, Não, que não é. válida. Não é. Deixa eu E te falar. eu espero que isso daí não se perpetue. Eu estou junto com o Paulo Guedes nessa. Mas e o Renda Não, Brasil? Deixa eu falar. Deixa eu falar para você. Deixa eu falar para você. O Corona Voucher foi um negócio, custou caro. Eu sei lá, 700 bi. É quanto que é, Sami? 700 bilhões. Ele não é. Não, fala, insustentável. quanto é? Quanto é? Falou. 700 bi. Tenho Sei lá, é muito hora. dinheiro. Não vou. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas e o Renda Brasil? É muito dinheiro. Mas o Bolsonaro, ele não tinha essa galera. Ele não tinha a vila. Agora ele tem a vila. E se ele deixar de A pagar, ele vila pode onde perder? Então, a galera descobriu o Bolsonaro lá e eu acho que foi essa graninha. Agora ele se animou, o Bolsonaro. Você vê que ele tá louco. Você acha que o Renda Brasil vai se consolidar? Vai, Eduardo? lógico. Com certeza, os Lógico. R$300. É o Renda... Tem que passar... Eu acredito que sim. O Paulo Guedes, ele dá indicativos de que sim. Né? Salvo engano, essa proposta tem que passar pelo Congresso Nacional. Tem que vir de algum Mas, lugar o Emílio, dinheiro. repare bem, dois pontos. Não é só o Corona Voucher que está fazendo o sucesso do governo, não. Se você for olhar as viagens do presidente Bolsonaro, é para inaugurar a obra que o PT estava demorando 8 anos, como a transposição do Rio São Francisco. E mais do que dobrou o gasto originário da obra. É aquele tipo de coisa que você sabe que os caras estavam explorando a pobreza dos outros, estavam explorando a falta de água no Nordeste para vender na campanha que seriam os caras que fariam a transposição do Rio São Francisco, etc. O Bolsonaro não tem essa. Ele pega a obra em andamento, termina. O Tarcísio é o ministro sem tempo. Se você deixar sua porta de casa aberta, o Tarcísio, de repente, vai asfaltar. Então, essa mentalidade é que também está trazendo o povo junto com o Bolsonaro. São as políticas econômicas, mas também as políticas de infraestrutura, capitaneadas muito pelo Tarcísio e pelo ministro do Desenvolvimento Regional, que é o Rogério Marinho. Eu acho que o Brasil está passando por uma transformação, Emílio, e o povo está gostando dessa transformação. Não sei, mas eu vejo isso aí, cara. Eu vejo isso aí lá com a minha galera. Não é a turminha. A turminha tá destruindo o Bolsonaro, mas ele pegou nesses caras que a gente não... Agora deve ter sido, que agora vai chamar Bolsa Brasil. Renda Brasil. Renda Brasil. 300 Diz que é uma... Quanto é de... 300 A pau de calça roupa. para uma jovem de 16 Você anos. sabe. É mais de 300 reais. Quanto vai ser? Pois Ele mas sabe. vai ter que criar alguns outros milhões. Peraí, meu. Futuro. Espera lá um Temos pouquinho. tempo. Passa. Quanto vai ser o... Diz que é um negócio que depois vai diminuindo, né? O que o Paulo Guedes está inventando aí desse? Eu não tenho certeza, Emílio. O que eu já vi circulando por aí é o que você falou, né? Algo em torno de R$300. Eu falei. Agora, o Samidana falou muito bem. O Bolsa Família não foi uma criação do PT. O PT unificou programas assistencialistas anteriores e deu o nome de Bolsa Família. Agora o que a gente está fazendo é dando mais um plus. E além disso, Emílio, a gente não está só mudando o nome e os valores. O que o governo Bolsonaro fez, e muito disso daí por liderança do ministro Onyx Lorenzoni, foi descobrir alguns milhões de brasileiros
que eram chamados invisíveis. O cara não tinha CPF, ninguém sabia onde é que ele morava, às vezes o cara não tinha nem RG. Mas graças a esse cadastramento efetivo de milhões de pessoas, feito pelo Ministério da Cidadania, descobriu-se mais uma gama de gente que não tinha nem benefício assistencialista e tinha que viver na informalidade. Então é mais um mérito do governo Bolsonaro, sim. Muito bem. Muito bem. Queria agradecer. Vocês estavam muito... Puta, fraca a entrevista, hein? Não. Só elogio. Incisivo. Eu achei. Próxima Você não vez você achou? faz Eu achei, sozinho. eu achei fraco. Incisivo. Achei fraco. Você viu o que o Adriles falou? Você fez 18 perguntas, pô. Eu, Ele é o eu âncora perguntei do do futuro, pô. É, você foi duro. E o Dória? Dória. Candidato. Já falou. Dória. Eu falei do Dória? Ele falou. Porque tem tanto Dória é traidor fraco, no governo, Dória é João fraco. Dória, a Joyce. Era aí. Você acha que Ele falta quer um meio de passar lá. campo no governo? Dória é Ô, fraco. Tem que acabar. Peraí, Dória. Eu tô Acabou. perguntando Dória também. Fraco. Fraco. Vai ter que começar mudando a calça. Justo. Senão Mudando a calça. Você quer aquela calça Marca branca? ova. Marca ova. É a calça do Restart. a calça. Calça marca Do Zezé ova. de Camargo. Eu fico me perguntando se nessa pandemia, cara, se ele deixou de cortar o cabelo no cabeleireiro. Acho que não deixou nem um dia, né? Ah, ele tá com Covid O cara agora. tinha máscara sob medida lá, impecável. Cara. Pô, Combina com a Eu gosto gravata. dos cachorrinhos Ele dele. tá com Covid. É. Ó, Tá tomando cloroquina. Eduardo, obrigado por você ter Ozônio. batido esse papo com a gente. Tem o Chuchu, né? Eu nem falei com o Chuchu. É. Chuchu fala amanhã. amanhã. O Chuchu tá puto, né? Tá. Com O você. Chuchu é. Olha Ó lá o o Chuchu, Chuchu. querido. Fala, Bela Chuchu. barba. Ele tá Chuchu pitando. tá- Ô, Chuchu, vamos fazer amanhã? Oi. Podemos fazer amanhã ou não? Quando você quiser. Quando É? você quiser. É que eu falei, porra, eu tô com o Eduardo, vou pôr o Chuchu, vai cair alguém. Porra, obrigado, hein? Não, juro por Deus. Mas perder. Juro por Deus. Foi sincero. Tá dando uma puta audiência. Eu A falei, gente meu, te vou liga no meter- WhatsApp. Não, pera lá. Não, você foi muito grosso. Não, eu sei. Tem os caras do UFC ali, ó. Deixa eu falar. O Chuchu. O Bolsonaro. É o Bolsonaro, o Que Eduardo. gordinho. É que Não, mas tá o Bolsonaro tá UFC ali, ó. gordinho. Tá nada, é o É o Eduardo. Dudu, o Não, Bolsonaro. deixa eu falar. Ele é da segurança. Fotos. Ele foi. Pera aí, gente. Pera aí, eu já tô atrasado. Ele foi. Teve as contas Teve retiradas. as contas retiradas e a gente ia aproveitar e falar com ele aqui agora, mas puta, o papo rendeu É, com o Eduardo e o Adriles faz pergunta de 5 quilômetros. Não, mentira. Então amanhã a gente faz um bloquinho só com você para você explicar, inclusive o nosso Alba que tá aqui também, que o Deus da Calvície não pegou ele, que o ele Rambo se da safou varanda. dessa. ele é do gabinete. É, ele se safou dessa, mas amanhã a gente bate o papo com você. Pode Isso. ser, ô, Chuchu? Marcado sempre. Boa. Fica à vontade. Obrigado, cara. Desculpa aí mas você assistiu uma boa entrevista, que o papo foi bom. Você falou que foi ruim. Não. Você falou que foi ruim, agora falou que é essa porra. Não. Mas Não. foi, eu entendi. Não, eu achei que não foi. Não rendeu. Você Não. fez Você queria que batesse no fez a pergunta Eduardo. durinha. Eu queria que fosse Miriam Leitão aquele. Você tá Você broxa, censurou, você não fez a Cara, pergunta que dura. nojo. Eu fiz Qual é? três Não faz perguntas essas duras. Tinha que ser a Miriam Leitão fazendo Renata aquele, Vasconcelos. aquele puto olhar de nojo. Ai, gostei do Dudu. Sabe a Miriam Leitão? Coloca o É isso bolso aí. que eu serei mais Então vamos lá, tem que encerrar o programa agora? Tem mais Tem um um break, break? querido. Ó a barba do Puta, Cortella. desculpa. Do Então Chuchu. obrigado, Eduardo. Valeu, Tchau, Chuchu. valeu. Obrigado, Valeu, Chuchu. Paulo. Faz uma